Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui esse Domingo do Trader, especial Dia das Mães, né? Antes de começar, antes de falar qualquer coisa, feliz Dia das Mães para as mães que me acompanham aqui. Espero que vocês, filhos, tenham tido um bom domingo, né? Com as suas famílias nesse dia especial, tá bom? Meus sinceros desejos aí de que vocês estejam bem e felizes aí nesse dia tão marcante para todos nós, né? O Domingo do Trader de hoje é sobre, né, na verdade, é uma continuidade do vídeo que eu fiz na semana passada. Se você não viu o vídeo, veja. Eu falei sobre a política econômica no Brasil, a política monetária no Brasil, desde 1994, que é o ano que marca a estabilidade monetária. Mostrei como que teve o período crítico de 94 até 98, e aí de 98 em diante, com o fim da âncora cambial, a gente passa a ter esse modelo do tripé econômico, esse modelo da meta de inflação, do Copom, etc. e tal, e que a partir disso você consegue fazer projeções e leituras de dados da realidade inflacionária brasileira com mais qualidade técnica, com mais acuidade, etc. e tal. E aí eu fiz um histórico, mostrei como foi esse histórico desde o Fernando Henrique Cardoso até o Lula 3, né? E aí, durante a semana, eu fiz textos no Instagram. Se você não viu, vá lá ver. Me segue, Trader Sistemático. Tem o link aqui embaixo. E que eu expliquei cada um desses períodos, né? Mostrando o que tinha de diferente, onde houve acerto, onde houve erro, por que esses erros aconteceram, o que poderia ter sido diferente, né? E uma avaliação pessoal minha, de técnica minha, se os movimentos que aconteceram naquele período histórico foram corretos ou não. Intencionalmente eu deixei o Bolsonaro para o final, fiz o vídeo do Bolsonaro, o texto do Bolsonaro, perdão, eu fiz nessa semana, e para variar, né, daí vem, prepara a papuda pro cara, galera, eu não tenho nada a ver com o Bolsonaro nem com o Lula. Não sou advogado de defesa de nenhum deles, eles não me pagam para defendê-los, não os conheço pessoalmente, não os conheço. Nunca apertei a mão do Lula, nunca apertei a mão do Bolsonaro. Nunca estive no mesmo ambiente a 100 metros de distância de qualquer um deles. Tá certo? E não muda a minha vida se isso não acontecer até o fim dela. Eu não conheço nenhum dos dois. Não muda. Não muda nada para mim. Absolutamente nada. Eu prefiro ficar a 100 metros de distância mais próximo possível da minha filha, da minha esposa, da minha mãe, dos meus amigos, etc. e tal. Se a sua paixão, loucura, é por esses caras, tá bacana, mas infelizmente eu não correspondo desse mesmo amor que você tem por essas figuras santas, tá bom? Então não tô nem aí. Mas o que eu avalio? Eu avalio o histórico desses personagens, né? Não dá, você pode não gostar do Bolsonaro, mas o Bolsonaro foi presidente da República. Foi presidente da República, bateu o PT, bateu a elite brasileira, bateu a Globo, bateu a mídia, bateu todo mundo e virou presidente. Isso é ridículo? Eu não fiz isso. Você fez isso? Você virou presidente da República na tua vida? Você está na lista lá dos caras que sentaram no Planalto, receberam a faixa? Você está nessa lista? Eu não estou. Então eu não posso achar que o Bolsonaro é medíocre. Se você acha que ele é medíocre, está claramente aí um problema de reflexão na sua cabeça. Você não está refletindo, você está pensando com o fígado. E tipo assim, e até isso também não tem muito sentido para você pensar com o fígado numa situação dessa, porque o Bolsonaro não te conhece. Nada do que ele fez pensando em você, especificamente. Então, você não deveria dirigir todo esse ódio, você não deveria dar tanta moral assim para o Bolsonaro, entendeu? Porque ele não pensou, eu sei, é triste isso, mas ele realmente não pensou em você, nem em mim, nem em mim ele pensou esse Bolsonaro, quando ele tomou as decisões erradas ou certas que ele tomou. Eu tenho certeza absoluta. Isso não ocupa a minha cabeça. A mesma coisa com o Lula. O Lula, em tudo que ele fez de errado ou certo, ele não ligou para nenhum bolsonarista para perguntar o que era certo e o que era errado. Ele não está nem aí para vocês. Nem aí para vocês. Certo?
Então eu também não entendo por que tem esse ódio, essa coisa ridícula. Entendeu? Ah, porque eles são os malandrão. Exerce o seu direito democrático, vai lá e tira os caras do poder, mano. É assim que o jogo funciona. Certo? Vai mudar o fato que o Lula foi eleito 3 vezes para presidente da República? Não. Não vai mudar. Assim também como não ter sido eleito presidente, não vai mudar o fato de que o Lula foi preso. Não mudou. Não mudou o fato. Assim como não vai mudar o fato se o Bolsonaro for preso. Não vai mudar o fato. Se ele for preso, não vai mudar o fato. Não vai, se ele for preso, ele não deixa de ter sido presidente da República. Não deixa de ter sido presidente da República. Não deixa de ter feito os acertos que ele fez e não deixa de ter feito os erros que ele fez. Não muda nada. Eu não entendo essa. Eu não sei o que vocês pensam. Eu não sei se a galera que faz essas reflexões pensa que passa um lápis, uma borracha, um liquid paper e some. Não some. Bolsonaro vai ser lembrado até o fim da história, certo? Assim como a gente lembra do Marechal Deodoro da Fonseca, do Rondon, do Geisel. Não tem jeito, mano. Certo? E o Lula vai ser lembrado até o fim da história. Tem seres humanos que são lembrados até o fim da história. Eu não serei um deles. E provavelmente você também não, salvo se você virar presidente da República nos próximos tempos, que eu te desejo sorte, te desejo força, torço para que você alcance esse objetivo, mas até isso acontecer, infelizmente, esses 2 caras fizeram mais do que a gente. Fazer o quê? É da vida. Certo? Mas não torna eles perfeitos. Muito pelo contrário. Por isso que a gente pode fazer vídeos como eu estou fazendo aqui e refletir sobre potenciais riscos. Por isso que a gente faz essas avaliações, tá joia? A gente faz essas avaliações para ajudar você, que é investidor, a pensar como que isso pode afetar seus investimentos, tá bom? Isso. Então pronto. Antes de entrar no assunto, e tem gráfico hoje, antes de entrar no assunto core, vamos falar dos assuntos da semana. Vamos fazer uma revisão aqui dos assuntos da semana. O Second Round News, que as besteiras que você vê por aí, a gente vai fazer uma avaliação delas. Tem coisa boa, tem coisa ruim, mas vamos lá. A primeira delas é sobre a Petrobras, dividendos e controle do preço. A Petrobras anunciou uma paulada de dividendo, 24 bilhões, era previsto que isso ia acontecer. Eu cheguei a dizer para vocês que, para mim, a estratégia de não baixar o preço do combustível inicialmente era justamente para gerar caixa, para fazer força, para dar liquidez para a companhia, para ela poder fazer essas emissões de dividendo. Aparentemente foi isso que aconteceu. Por quê? Porque na sequência agora vai ter o anúncio sobre a mudança da política de preço. A Petrobras aparentemente vai fazer uma suavização do PPI, que é um sistema que não funciona. O PPI não funciona. O sistema de paridade não funciona, não atingiu seu objetivo. Por que ele não atingiu seu objetivo? Ele não flutuou o preço. Por quê? Porque o petróleo despencou, o dólar caiu e a bomba continua cara na nossa casa, ou quando você vai abastecer seu carro. Então ele não refletiu a realidade. Acho que o PT cometeu um erro de não resolver isso rapidamente, mas provavelmente era uma consequência da realidade de que o governo precisa dos dividendos para fechar suas contas, e vai precisar nesse ano mais ainda, e está contando com esse dinheiro para fechar as contas, como o Bolsonaro contou, como o Temer contou, como a Dilma contou, como todo mundo que é presidente da República do Brasil conta. E aí também tem uma brincadeira aqui, saiu um estudo da Oxfam umas 2 semanas atrás, Sakamoto, esse pessoal todo lá, falando sobre política do salário mínimo versus pagamento de dividendo, etc e tal. Cabe lembrar que no Brasil, a maior distribuição de dividendo da história foram de empresas estatais. Exceção é a Vale, mas que é quase estatal. Certo? Agora menos, mas é quase estatal. Então, se você olhar todas as outras empresas, a distribuição de dividendo não é tão relevante. Por quê? Por que não é tão relevante como da Petrobras, como do Banco do Brasil, etc e tal? Por quê? Porque o governo é quebrado, então ele precisa de dividendo pra cacete. Então, toda vez que alguém falar para você que a distribuição de dividendo no Brasil é um defeito do processo capitalista, você vai falar assim, mentira. Shut the fuck up. Mentira. Por que é mentira? Porque quem é o maior indutor da emissão de dividendos no Brasil
é o governo brasileiro, via Tesouro, que é o controlador das maiores empresas emissoras de pagadoras de dividendos do Brasil. Ponto. Certo? Então, o PT está causando a perpetuação do pagamento de dividendos para os rentistas. Oh, que triste. Tá vendo? Por isso que você que é bolsonarista não deve ficar nervosinho quando eu falo do seu ex-presidente, certo? Por quê? Porque quando sobra eu bato em todos os lados. Porque eu não estou aqui para defender ninguém. E você que é petista não deve ficar chateadinho quando eu falo disso aqui que o Lula está falando. Porque a mesma pessoa que está dizendo que esse negócio da estrutura da distribuição de dividendo é maléfica, é a pessoa que está dizendo para vocês que esse negócio do controle de preços vocês têm que fazer mesmo, tem que fazer rápido. Porque eu não torço para ninguém. Eu torço para que as coisas comecem a ser mais simples. E que eu passe menos tempo no meu vídeo tendo que lidar com bobeiras e possa falar do que é importante. Tá joia? Então, acho que sai essa decisão essa semana. Vamos acompanhar como é que vai ser essa decisão. E vai ter repercussão no mercado. Dependendo do que o mercado ouvir, pode ser um problema sério para a Petrobras, tá bom? Então fiquem atentos, a Petrobras está no preço máximo histórico, tem essa coisa do pagamento de dividendo, fiquem atentos, tá bom? Aí tem o Galípolo no BC, muita falação sobre o Galípolo no BC, eu gravei um áudio na mentoria e que eu achei que isso é do jogo, eleição tem consequência, o Galípolo é muito próximo do Beluso, foi preparado para ocupar uma função de destaque num governo de esquerda, está ocupando, tudo certo, é do jogo. Acho que ele vai ser um bom diretor de política monetária. Eu não sei se ele vai ser bom diretor de política monetária, porque eu quero entender o que o governo vai fazer. E daí, como ele está sendo indicado pelo governo, ele vai estar vinculado à decisão do Lula, do que o Lula vai orientar ele a fazer, certo? E ele é um cara do partido mesmo, então vai seguir a orientação do Lula. Ele não vai brigar com o Lula, não vai quebrar pau com o Lula, enfim. Depois ele pode até quebrar pau com o Lula, mas agora, nesse momento, não. Acabou de ser indicado, vai fazer ali aquilo que o partido, que o PT, que o Lula decidiu, assim como o Campos Neto foi no período do Paulo Guedes, né? Só no final que eles começaram a ter alguns probleminhas em que o Paulo Guedes começou a bater nele e tal, não sei o quê. Mas durante o período inicial ali de indicação, a relação deles foi ótima. Por quê? Porque tinha influência, normal, era o jogo da política, certo? A única coisa que eu quero dizer para vocês é que tinha essa entrevista do Galípolo na Carta Capital. Eu fui avisado pelo meu celular. Li o texto estava horrível. Péssimo texto. E aí o link saiu fora do ar, apagaram. A Carta Capital tirou do ar. Mas está na indexação ainda do Google, você consegue ver. Se você digitar o texto, você vai ver que vai remeter para lá, mas quando você clicar, o texto foi tirado fora do ar. Porque era muito ruim a entrevista. Muito ruim. Né? A começar pelo título. O mercado perdeu a eleição, mas quer governar através do BC. Não é verdade. Isso não é verdade. Né? Isso é uma mentira. Porque os indicados do PT também vão ficar no poder agora. Isso se chama alternância de poder, isso se chama institucionalidade. Os indicados da Dilma na Agência Nacional de Telecomunicações, na Agência Nacional de Transporte Terrestre, na Agência Nacional de Água, entendeu? Em todas as agências, adivinha, eles ficaram até o fim do mandato deles no governo Temer e alguns ficaram até o fim do mandato deles no governo Bolsonaro. Isso se chama institucionalidade. Por isso que tiraram do ar. Que é ridículo um cara que vai ser diretor de política. Então, o cara que me segue aqui fala essas besteiras, tudo bem. Mas o cara que vai ser diretor de política monetária do BC, ele não pode ser infantil assim. Então, evidentemente, tiraram do ar, muito ruim. Outra loucura, né? A Tebet antecipando o IPCA. Por sorte, ela deve ter ouvido errado do chefe do planejamento que contou para ela, e aí ela não consegue calar a boca, não sabe o que é a institucionalidade do cargo, normal. É isso, governo novo, todo mundo se achando, todo mundo é foda, e aí dá nisso, antecipa um número e ainda antecipa errado, ridículo. E aí
A disputa política no governo continua forte, tem já uma briga clara, né, entre o Dino, o Rui Costa e o Haddad, porque eles acreditam, ingênuos que são, que o Lula vai colocar eles para ser presidente da República em algum momento. A coisa fica tão infantil, tão pequena, que a Casa Civil publica um autoelogio para o chefe da Casa Civil no site da Casa Civil, que é o que o Haddad faz no Ministério da Fazenda. É uma coisa assim que lembra, não sei se vocês chegaram a assistir um tempo nos Estados Unidos, tinha no Brasil também, o The Office, e tinha também o Parks and Recreation. É isso aí, é uma brincadeira, é uma coisa louca, uma vibe egocêntrica do cacete, normal, começo de governo, todo mundo querendo marcar posição, ridículo, daqui a pouco entra alguém, bate, conserta essa bagunça aí. E a última, que também mencionada na semana passada, que é o quê? Pô, governo vai, briga, faz decreto, faz medida provisória, sem ter feito ainda os acordos com a nova mesa diretora da Câmara, que acabou de ser eleita, dá nisso. Manda MP, apanha do Lira, toma uma porrada, certo? E aí agora tem que retroagir e dizer, tem que minimizar a crise, porque é isso que tem que fazer mesmo, e dizer que o governo vai transformar as MPs que ele mandou em PLs. Porque ouviu do Congresso que, mano, não é assim não. Vocês não estão em 2002, não é 2002 mais. O que vocês estão pensando? Que é trator? Chega aqui, vocês não têm voto. Vocês não têm voto para fazer tudo isso. E é verdade, o PT não tem voto para fazer tudo isso. Tá joia? Então, feitas essas considerações, vamos para o assunto que é a questão da importância da inflação para o Lula nesse momento e para você que é investidor, né? A ideia não é falar do Lula aqui, a ideia é explicar por conteúdo histórico, porque senão iam dizer que eu estou falando do Lula, que eu estou falando não sei o quê, estou falando de ninguém. Eu estou fazendo um histórico do que acontece no Brasil desde quando o dinheiro foi estabilizado, certo? Pronto. E claro, como tem o case Dilma, o case Dilma vira o quê? Vira a referência do que acontece com alguém que brinca com a inflação, certo? E a semelhança entre Dilma e Lula nesse momento é muito grande, porque o Lula está recebendo uma inflação relativamente baixa, mas ainda com desafios para o primeiro ano dele. Muito parecido com o que aconteceu com a Dilma, que recebeu uma inflação relativamente baixa, mas com desafios e mostrava uma certa impulsão que poderia ser resolvida logo no começo do mandato dela. E ela se recusou a fazer isso, e isso resultou no quê? No impeachment dela mais tarde. Tá bom? Então, é sobre isso. Esse é o problema da inflação que o Lula e os petistas não percebem. Diferentemente das outras políticas públicas que tem um tempo para você fazer valer a sua opinião, e aí você mente, você fala o que você quer, você fala, entendeu? Você apaga o Fome Zero e fala só do Bolsa Família. Essas coisas na política pública finalística, lá, aquela coisa de quantas casas eu fiz, quantos metros quadrados de ouro, quantos quilômetros de rodovia eu fiz, essas coisas elas têm um tempo que permite que você faça isso. Permite. Na inflação não permite. Porque 6 meses na inflação mata o cara. Certo? E é disso que eu vou falar hoje. Então vamos lá. A primeira coisa é o seguinte. Eleição tem consequências. E elas têm uma mensagem implícita que é muito, muito importante lembrar, que é o seguinte. O Lula teve 60 milhões de votos. Voto pra caramba. O Bolsonaro teve 58 milhões de votos. Voto pra caramba. Mas o Zé Ninguém teve 38 milhões. O Chapolin Colorado teve 38 milhões de votos. Que foram as abstenções e brancos e nulos. Brancos e nulos foram 6 ou 7 milhões de votos, se não me engano. Pode ser, tá ali, tá ali, tá? Depois não é tão relevante o dado. O importante é a grandeza. O que é líquido e certo? A diferença entre o Lula e o Bolsonaro é menor do que brancos e nulos. Não vou nem comparar com a abstenção, certo? Então, o que acontece? Quase 1/3 dos eleitores, certo? Quase 1/3 dos eleitores que votaram, certo? Dá 110 milhões.
quase 1/3 desse total se recusou da população, né? 1/3 dos votantes, certo? Se recusou a votar, que é 38 milhões de pessoas. Entendeu o que eu tô falando? Quase 40%, né? Entendeu? É gente. É gente. Então, no aspecto da eleição em si, mesmo que o Bolsonaro tivesse ganhado, o cenário era esse. Ele ia ganhar com 60, o Lula ia perder com 58, 59. O que isso ia dizer para os dois lados extremos, que é o que eu falo aqui o tempo todo? Eu não entendo. Não entendo como é que não consegue ler matemática. O brasileiro não é de direita e de esquerda. Ele é de centro. Tá aqui, ó. Tá aqui. E nenhum deles ia ser hegemônico pós-eleição. Nenhum deles. Se o Bolsonaro ganhasse, ele não ia ser hegemônico. Se o Lula ganhasse, como ele ganhou, ele não seria hegemônico, porque ele não teve voto suficiente para isso. E o Congresso cheira. O Congresso cheira isso aqui. O Lira olha isso aqui e fala, pô, 1 milhão de votos, é nada. Precisa da gente para decidir. É isso que o Congresso olha. Certo? É diferente quando você sai com 60%, 70%, abstenção lá embaixo. Coqueluche. Eu quero você! Aí o Congresso não tem o que fazer. Por que não tem o que fazer? Porque, puxa, você vai enfrentar uma quase unanimidade nacional, você não tem o que fazer. O presidente chegando mesmo, porque ele tem muito poder. Não é esse o caso agora. Certo? Não é esse o caso, tá? Não seria se o Bolsonaro tivesse ganho também. Mas com o Lula é pior. Por quê? Porque existe um histórico do PT muito intenso e esse histórico prejudica a relação do PT com o Congresso e com o restante da sociedade. Olha aqui entre os eleitores. Ó. Isso aqui é pesquisa já atrasada de fevereiro, então esse quadro mudou e eu acredito que piorou, não melhorou. Se você pegar o eleitor do Lula que votou nele no segundo turno, 57%, ou seja, a metade, acha que o governo dele está melhor que esperava. Os indiferentes entre os eleitores dele já são 35%. Tá joia? 35%. Porque política é amor e ódio, certo? Por que é amor e ódio? Veja lá. Faço um negócio, quem é apaixonado vai lá e escreve. Certo? Falo outro negócio, quem é apaixonado do outro lado escreve. Política é isso. Certo? Nos extremos estão lá os apaixonados irracionais que não estão percebendo o que está acontecendo. E no meio está o cara que está ali esperando para decidir o que ele vai fazer e que é quem no fim decide a eleição. Certo? Por que decide a eleição? Porque 1 milhão de votos não é nada. Não é porcaria nenhuma. Certo? E aí, o que você tem aqui? Ó? Você tem que entre os brancos, quem votou branco e nulo, tá certo? Mais de 60%. Mais de 60% não está nem aí para o governo. Não está nem aí, certo? Entre os bolsonaristas, daí é sacanagem, entre os bolsonaristas é 95%. Então, não existe essa coisa idiota de hegemonia petista. Isso é loucura. Isso vocês não estão olhando no espelho. Vocês estão perdidos. Vocês estão malucos, certo? Vocês não podem fazer o double down. Vocês não podem na mesa de 21 ali... Entendeu? A cartinha que apareceu para vocês lá na mesa de 21 foi 2, não foi... Vocês não estão pertinho de virar 21. Vocês estão longe, mas muito longe. Não dá para dobrar a aposta, não dá para dobrar a mão, certo? E aí, o que acontece? Lembra do histórico do Lula 1. O Lula 1 teve o primeiro trimestre, eu mostrei, ele teve uma inflação média de 6,4, certo? 6,4, beleza, tranquilo. Depois teve o Lula 2, ficou em 5,10, né? Tranquilo. Então você veja que a Dilma recebeu uma inflação do Lula muito próxima da que o Lula recebeu do Bolsonaro. Muito próximo, muito próximo. Mas tinha o quê? Tinha um rescaldo. Por quê? Porque quando fica nessa região entre 5% e 6%, é o pior ponto de equilíbrio da inflação. Porque ou é o ponto em que ela reengata as altas e vai buscar as máximas de novo, ou ela bate para baixo. Por isso que o BC tem que ser muito forte nesses pontos, para poder garantir que a inflação caia e não suba. E aí eu mostrei no vídeo que a Dilma fez o double down, se ferrou, a inflação dobrou e ela se perdeu, certo? Beleza. Se você pegar esse primeiro quadrimestre do Lula, o que você vai ver?
Você vai ver, janeiro foi 53,53, 0,84, 0,71, 0,61. A inflação média foi 0,67 do quadrimestre. Então, o que a gente tem do Lula? Não dá para você falar da inflação do Bolsonaro, porque vocês não eram governo. Tá bom? Vocês não têm, petistas, vocês não têm nada a ver com os 8 meses atrás. Isso não é problema de vocês. Isso não é mérito de vocês. Isso é mérito do governo anterior. Vocês não têm absolutamente nada a ver com os 8 meses anteriores da média dos últimos 12 meses. Vocês têm a ver com os últimos 4. Então, o que você tem? 67,67, que dá uma projeção de 8% no final do mês, no final do ano. Os 12 meses hoje está dando 4. Os 12 meses hoje está dando 4. Mas não vai ficar assim, vai subir. Certo? Os 12 meses hoje está dando 4,18. A alta potencial da inflação, se continuar batendo números acima de 0,61, é de 93%. 93%. 93% contra quem? Contra o Jair Messias Bolsonaro. Não é igual a Dilma, que ela não podia sofrer crítica do Lula. Entendeu? Entendeu? Entendeu aí, petistada? Por que vocês estão cometendo um erro? A galera que pode prender o Bolsonaro, pode mandar ele para cadeia, pode fazer o que vocês quiserem. Não é sobre... Os petistas sabem disso. Tanto é que eles falavam isso quando o Lula foi preso. Não é sobre uma pessoa. É sobre a ideia que a pessoa representa. Certo? A ideia que a pessoa representa. Mais até, é o contraponto à ideia do outro. A ideia do outro, que o outro pensa que eu não concordo. Então, vocês vão ser comparados com o cara que estava antes de vocês. Por quem? Por quem? Por essa galera aqui toda, ó. E esses 35%, 42%, 43% dos seus eleitores que votaram em você só porque não queriam o Bolsonaro. Vocês entenderam que 43% dos eleitores do Lula não queriam o Lula? Só não queriam o Bolsonaro. Só não queriam o Bolsonaro. Galera, quando você analisa dados, não tem espaço para conversa de boteco. E é só você pergunta pro seu amigo que não tá nem aí pra política, se ele votou pro Lula, pergunta pra ele por que ele votou pro Lula. Pergunta pra ele, ele vai te falar. Não, o Bolsonaro não dava. Eu, graças a Deus, eu tenho amigos de todos os espectros políticos. Eu tenho da esquerda, eu tenho comunistão maluco, eu tenho liberalzão doido, que acredita no laissez-faire, certo? Eu tenho amigos de todos os tipos. Amigos muito ricos, tenho amigos muito pobres, tenho tudo quanto é tipo de amigo. E eu converso com eles, eu sei qual que é o extrato, qual que é a leitura deles, certo? Porque também eu não fico brigando com ninguém, né, mano? Não fico querendo ensinar ninguém que tem que votar em fulano, tem que votar em ciclano. Essas conversas aí que tem na sociedade brasileira média, eu não tô nem aí. Eu quero ouvir, quero aprender, quero ouvir o porquê. Por que você vota no Lula? Eu voto no Lula por causa disso. Entendi. Por que você vota no Bolsonaro? Eu voto por causa disso. Porque eu sou um cara que quero medir risco. Eu quero entender o que as pessoas estão pensando. Eu não quero julgar ninguém. Não é minha função, não sou Jesus Cristo. O cara vai ter que pagar penitência pra mim? Sou padre da igreja, pastor? Você vai conversar comigo ali pra explicar os pecados que você cometeu? Pô, não, no meio, né, galera? Aí, olha só. Esse é o problema. O problema é esse cara aqui, ó. E já passou 4 meses. E vocês já estão pra trás do cara. Aí se você olhar... Aqui a imagem não ficou tão boa, mas tudo bem, porque aqui era para ficar um pouquinho mais destacado aqui, mas tá bom. Você pegar a média trimestral, desde janeiro ficou lateral, porque janeiro é assim mesmo, mas desde fevereiro a média saltou, tá vendo? No trimestre. A inflação média começou janeiro com 0,52, tá batendo 0,72. Então o intervalo da inflação no trimestre, isso aqui é do trimestre, tá? Tem 4 meses aqui, mas eu tô
o trimestre que termina em abril, o trimestre que termina em março, o trimestre que termina em fevereiro, o trimestre que termina em janeiro. Ou seja, esse primeiro trimestre aqui, ó, não é do Lula, é do Bolsonaro, certo? Esse segundo trimestre aqui, ó, que já começa a gritar um pouquinho, já começa a ter um primeiro membro do Lula. O terceiro elemento que entra já vai mais alto. Abril marca um trimestre cheio do Lula. Porque daí você tem janeiro, fevereiro, março, certo? Já dentro da amostra. E o que aconteceu com ele? Subiu. Cadê a conversa de janeiro dos juros reais ridículos? Cadê a conversa de fevereiro? Cadê? Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? 8,64. 8,64. Certo? Qual que é a variação se o trimestre bater? 38% foi a variação até agora. Já aconteceu. Já aconteceu. No trimestre, a inflação já saltou 38,46%. 38,46%. No quadrimestre, olha só. No quadrimestre que você teve fevereiro em alta, março em alta, daí abril deu uma estabilizada. Por quê? Porque abril do ano passado, caiu um pouquinho em abril, porque abril do ano passado foi 1%. Então um membro grande saiu. Por isso que está tendo essa perspectiva. E a Glaze, a entendida da estatística, falou que, ó lá, cai. Por quê? Porque saiu um membro gigante, que era 1%. Foi o último membro gigante que saiu da inflação. Então, está dando 0,67. Mas, o que está batendo aqui no quadrimestre? 8,10. 8,10 é a variância máxima. Então, a variância máxima, certo? A variação máxima entre a mínima do quadrimestre, que é 6,45, ou seja, não é mais 4. Não é mais 4. Vocês estão entendendo? Ó, pega aqui o trimestre, ó, vou para o trimestre. Não existe no trimestre a possibilidade de que a inflação fique abaixo de 4. No trimestre não tem. E no quadrimestre também não. No quadrimestre está 6,45 a mínima. Entendeu? Não existe a possibilidade. Não existe. Certo? E aí, se você pegar o semestre, por ele ser mais longo, ele ainda tem período Bolsonaro ainda para valer, que é o período bem de baixo do Bolsonaro, que é outubro. Já saiu os negativos, que aconteceram em julho, junho, julho, agosto. Acho que é isso, acho que é julho, agosto, setembro. E aí o que você tem agora? Você tem esse semestre, vai começar a pegar os dados do Lula, que vai fechar todos os dados do Lula, vão fechar quando? Em julho, certo? Quando vão ter 6 meses do governo. Vocês que são traders, vocês sabem que a média é afetada pelo quê? Pelos primeiros componentes, certo? Os componentes que estão acontecendo agora, né? Os componentes que estão acontecendo agora vão lentamente alterando numa média aritmética, né? Na exponencial, o valor de agora é o que tem mais relevância. Mas numa média aritmética, você vai tendo as médias mais curtas vão fazendo a mudança e aí as médias mais longas vão subindo. Isso aqui é a média de 6 meses. A média de 6 meses ela tem uma variação entre 3 e 7 e 44. Só que esse 3 aqui, ó, ele é irreal. Por que ele é irreal? Porque depois, nos meses subsequentes, ele foi substituído por membros muito mais fortes. Então, por isso que aquela conversa de janeiro, que a inflação ia lá para baixo, ficar abaixo de 4, etc e tal, era falaciosa e tola. Porque a pessoa não estava olhando o que estava acontecendo na estatística, certo? Então, a variação no ano, no semestre, já é de uma alta de 48%. Já está no preço. Ó. Já subiu 48%. Tá joia? Já subiu 48%. Então, o que eu vejo no futuro? Né? O que eu vejo no futuro, certo? A gente vai ter o quê? Uma série de membros que vão sendo excluídos, tá vendo? Ó, série de membros que vão ser excluídos. E eles vão ser excluídos por membros maiores. Certo? Porque a média está batendo em torno do quê? 0,60, 0,60, 0,62, 0,63, 0,67. Mesmo que você diga, não vai ser 60, vai ser 55. Ou como eu ensino lá na mentoria e no Trader Formation, vai ser 75% desse valor. Beleza, você está ainda acima da média
dos preços que vão ser excluídos. Só do trimestre que não, porque o trimestre está substituindo mais rápido, é normal. Mas assim, aqui, ó, fica igual. Aqui sobe 25% se for 0,50. Aqui também sobe mais ou menos uns 20% se for 0,50. Então, não, acima de 0,50. Então, você não tem no futuro nenhuma substituição de preço que vai sair um membro baixo para entrar um membro alto para entrar um membro baixo. É o inverso. Vai sair membro baixo para entrar membro alto, entendeu? Na série de dados. E se você pegar a inflação do semestre, o que você está vendo aqui, ó? Você está vendo que a inflação, né, veio de 0,59, bateu 41, foi para 62, foi para 53, bateu 84, daí ela faz um recuo, está fazendo um recuo nesse momento. Mas o que você vê? Você está vendo o quê? Você está vendo o quê? Que ela não fez em 6 meses, a inflação no Brasil, no semestre, ela não fez nenhum mês abaixo de 0,4. Se você multiplicar 0,4 por 12, dá a inflação de 4,8, que é próximo da meta do BC, certo? Próximo da meta do BC. Não teve um mês em 6 meses abaixo de 0,4. Não teve um em 6 meses. Cadê o Cid Gomes para fazer conta? Cadê o Cid Gomes? Cadê o pessoal? Cadê o pessoal que manja? Cadê o pessoal? Eu fico aqui com a minha continha de padaria aqui, aparentemente estou acertando, certo? E aí se você olhar no anual, vai ficar ainda mais claro. Porque olha aqui, olha o que vai acontecer. Esses membros aqui, ó, lembre-se, quando eu fiz a projeção de que você ia ganhar dinheiro, que é o que eu vou começar a falar agora, que você ia ganhar dinheiro indo para o título do Tesouro lá em junho, julho, e que depois você teve uma última chance em novembro, era por quê? Era porque eu sabia que, por causa do que estava acontecendo com o IPCA, com o IGPM, perdão, o IPCA ia ter uma batida negativa na sequência em pouco tempo. Porque o IGPM estava caindo muito rápido. Então, esses preços, em algum momento, iam chegar no varejo. Chegaram. Quando esses descontos chegaram no varejo, que o pessoal fala que foi por causa da gasolina, que loucura. Ai, cada besteira. Daí, o que aconteceu? Você teve 0,68, 0,36, 0,29 negativo. Então, você teve 3 meses de inflação negativa. Então, esses 3 meses de inflação negativa puxaram o valor do seu título do Tesouro lá para cima. Porque a curva de juros despencou. Porque a inflação despencou, certo? Basta você pensar, era 0,67. Para perder todo o valor de 0,67 seria 0. Mas não foi isso que aconteceu. Perdeu mais de um desvio, foi para menos 68. Então, assim, foi uma puta de uma paulada, Da inflação despencou, mas logo na sequência, o que ela começa? Porque a gente não quer ver isso, né? A gente não quer inflação negativa. A gente quer que ela se estabilize. Então, o que aconteceu? Ela voltou para os patamares aqui de cima. Então, o que acontece agora? O que acontece agora nesse período de estabilidade dos preços? Acontece o seguinte, a gente vai ter uma substituição desses camaradas aqui no próximo semestre. Em julho, agosto, setembro. E se eles forem substituídos por membros altos, tipo assim, 0,60, 0,50, o que vai acontecer com a inflação do ano? Vai convergir para o trimestre. Entendeu? E se convergir para o trimestre, o Lula entrega uma inflação quase o dobro da do Bolsonaro. Ele não sobrevive. O governo dele não termina. Não termina. Ele vai ter que fazer que nem o Bolsonaro fez depois do primeiro ano. Vai ter que sentar com o Centrão, fazer um acordo, e aí nessa caem as cabeças dos incompetentes, certo? E aí manda ministro embora, exatamente como o Bolsonaro fez. Manda ministro embora, reorganiza a casa, faz o acordo com o Centrão, daqui a pouco Ciro Nogueira tá lá na Casa Civil, e aí como é que faz, certo? Aí como é que vai fazer? Pensa na situação. O bolsonarista vai ver o chefe da Casa Civil dele, do Bolsonaro, na Casa Civil do PT. Não vai ser legal? Vai ser horrível, né? Então, por isso que eu não sou torcedor. Certo? Por isso que eu não tô nem aí. Porque eu sei que político se vira para manter o poder, certo?
E aí, falando do seu investimento especificamente, para daí a gente já ir para os gráficos. Falando do seu investimento especificamente, com o que você deve se preocupar? Você deve se preocupar com uma potencial entrada nos próximos meses. Isso não é uma boa entrada agora, porque a curva vai subir, e você pode até aproveitar o período pós-setembro, outubro, para ganhar uma grana, certo? Para ganhar uma grana. Você que já entrou, você está tranquilo. Especialmente você que entrou em junho, julho e novembro. Por quê? Porque o que acontece? Já passou 12 meses quase. Então, no tempo do seu título, não dá mais para ter efeito para o seu título voltar, para a marcação a mercado desse seu título voltar para o quê? Voltar para o preço que você comprou. Teria que ser assim a destruição do mundo as we know it. E a minha tese é de que isso não vai acontecer. Por que isso não vai acontecer? Por duas razões. Primeiro, é porque o Lula não tem popularidade para queimar para enfrentar a inflação alta. E se hoje, aqueles dados que eu mostrei de fevereiro, se ele chegar no final do ano falhando miseravelmente na inflação, como ele está falhando até agora, 4 meses os caras estão errados, mano. 4 meses os caras errando. 4 meses os caras errando. Você vai ficar explícito que o incompetente é você. O problema de quem fala sem estar preparado é isso. O incompetente é você, porque você está falando que tinha condição, que você deu condição, que o BC não sabe o que está fazendo, e aí a inflação sobe. E aí? O que você faz? Certo? E aí a inflação subindo, renda restrita, o que você acha que acontece com a popularidade do governo? Despenca. E aí, esse cara aqui, não ele, mas o que ele representa, vai estar lá fora. Só esperando para te pegar. Certo? E junto com ele, vai todos aqueles indecisos que acreditavam que iam ter sossego e paz e por isso elegeram o PT. E o PT, em vez de dar sossego e paz, fica bancando de otário e prejudicando a ordem geral das coisas. Porque, em tese, era isso que o PT deveria entregar. Deveria entregar um governo mais calmo e menos intenso do que o Bolsonaro. Numa certa maneira, está fazendo isso, certo? A gente não tem tanto mais discussões do campo moralista como tinha antes, etc., que realmente era um saco. Mas vai avançando pautas e discussões que não são prioritárias. A gente não tem que se meter na Ucrânia, a gente não tem que se meter no equilíbrio do câmbio global, da relação dos poderes com o dólar. Isso não é problema, né? Nós somos insignificantes. A gente precisa primeiro botar comida no prato dos mais pobres do Brasil. É isso que a gente tem que fazer. A gente precisa arrumar emprego para as pessoas. Tem um monte de gente desempregada. A renda precisa subir. E só sobe renda com inflação baixa. Se a inflação for alta, não tem renda. Não concorda? Vai lá ver o milagre do Fernando Henrique Cardoso e aprende, pelo amor de Deus. Aprende, cacete. Certo? Então, essas são as considerações. Na semana que vem eu volto para mostrar sobre como quem fala besteira sempre se ferra. Como o prêmio de risco do período petista no poder, seja o Lula, seja a Dilma, é tão alto quanto hoje. Foi tão alto quanto hoje. Certo? Historicamente é alto. Por quê? Porque é o risco precificado do Brasil de uma maneira geral. Por quê? Porque a gente não entrega inflação baixa na média. Então, como a gente não entrega inflação baixa na média, o que acontece? O prêmio fica alto. Eu vou mostrar isso para vocês no próximo domingo, tá bom? Beleza? Então é isso. Então, para você que está investindo em tesouro, comprou lá em junho, comprou lá em junho, comprou em novembro, fique tranquilo, porque você já está botando uma bala no bolso, certo? Porque título de 14% não existe mais, título de 13,30, 13,50, 13,70 não existe mais,
né? Os títulos hoje valem 11%, então está ganhando uma bala, né? Você travou uma remuneração futura para você ou para sua família para os próximos anos altíssima, parabéns, parabéns. Não se preocupe com isso, porque o tempo de vigência do fundo, do título, não vai prejudicar você. A única coisa pode ter um pouquinho de flutuação nesse período, mas é pequena, não é grande coisa. E você que não entrou, não entre agora. Não entre agora. Porque você pode ter uma boa entrada lá na frente. Tem ali uma chance de você entrar agora e ganhar um troquinho, etc. Mas assim, se você não fez ainda seu trade de tesouro, primeiro um puxão de orelha. Por que você não entrou em junho? Por que você não entrou em novembro? Ou por que você não entrou no comecinho ali de janeiro, fevereiro, que você ainda ganhava um troco? Agora, quando os infomercial começam a falar de títulos lá, é porque o trade já foi, certo? O trade já foi. Mas o que você tem que olhar? Você olha agora para a oportunidade de uma nova virada da curva de juros, certo? Uma nova virada da curva de juros, que seria o quê? Seria depois dessa ressaca, com o PT apanhando, o BC manter a autonomia operacional e aí a inflação cair. Emerson, se isso não acontecer, o Lula vai ser empichado. Estou falando já primeiro aqui, falei na mentoria, falo aqui também. O Lula vai ser empichado, ele não termina o governo no ano que vem. Simples assim. Porque a base dele já não é sólida, é só fazer conta. 50% dos eleitores dele gostam dele hoje. A base dele é ridícula, não está crescendo, ele não está entregando, está brigando com todo mundo, o indeciso que votou nele já não votaria mais hoje, o Lira está lá, estão vendo sangue no mar, daqui a pouco os tubarão chegam junto, beleza? É isso. E aí briga com os Estados Unidos, briga com a Europa, eles acreditavam que a vinda do Lula para o cenário brasileiro iria trazer uma tranquilidade para a comunidade internacional, ele está trazendo tensão. Onde está o ganho da vitória do Lula? Que não seja para os petistas. Onde está o ganho? Em nenhum lugar, certo? É isso, tá? Vamos lá, vamos abrir aqui os gráficos, vamos dar uma olhada? Então vamos lá, galera, vamos começar aqui pelo yield, né? O 10-year yield subindo aqui, né? Ele tá, veja, ele tá aqui nessa região aqui de congestão, normal, mas o que você tá vendo aqui, né? Eu falei subindo, mas o que você tá vendo aqui? Subindo porque o candle foi positivo, né? Mas o que você tá vendo aqui? Você tá vendo que ele já perdeu a 200 e a 100 tá cruzando a 200. Então, assim, me parece aqui que a tendência da queda do yield se mantém. Evidentemente, tem o trabalho do Fed está certo, não vou ficar falando sobre isso mais, está todo mundo alinhado. O TLT briga aqui nessa região, porque está em decisão. A gente olha aqui, ó, a gringa, né, começando a querer abandonar essa região aqui, que é uma região de briga, deixa eu só guardar essas coisas aqui, que é uma região aqui de briga importante, que é a média de 400 aqui, então essas regiões são importantes, vamos acompanhar o que vai acontecer nessa região de preço para decidir. Me parece, né? Me parece que a tendência é de baixa mesmo. Aqui foi distribuição, né? Distribuição clássica mesmo, distribuição clássica. Vamos acompanhar. O SP500, ó, não consegue romper a 400, então vamos aguardar, né? O que acontece só aqui, ó, é que essas médias estão subindo, então tem que tomar cuidado um pouco com essa leitura, porque você pode ter muita dificuldade para fazer essas vendas nessas regiões aqui, mas me parece aqui um cenário mais tendente a buscar o retorno aqui para essas regiões e começar a cair do que subir. Nasdaq, ó, Nasdaq faz o rompimento da 400. Lembra que eu falei de suporte aqui? Falei, galera, não adianta ficar tentando vender no suporte, vai perder dinheiro, vai se machucar. Dito e feito, rompeu a 400. Agora a gente acompanha para ver se esse exercício do rompimento da 400 vai resultar num retorno, que é o que tende a acontecer, tá bom? Tende a acontecer. O VIX está aqui embaixo, então por enquanto nada para fazer, mercado relativamente tranquilo. Euro começa a perder força, tá vendo? É isso que eu acredito que vai acontecer na Nasdaq. Vai, bate, dá uma voltinha, vem e faz o retorno, volume forte aqui no euro. O euro pode então finalmente começar a sua correção. Dólar index subindo, então tá vendo? Ó, euro caindo, dólar index subindo. Joia? Bitcoin, olha lá. Bitcoin, lembra? A gente falou da importância dos 30 mil, perdeu os 30 mil,
vindo para baixo, faz o teste aqui na média de 100, deve fazer um repique, mas o caminho dele vai ser buscar aqui os 22 mil, onde está a média de 200 aqui. E ficar atento na perda da média de 400, porque se perde essa média, o preço volta lá para o fundão. Ethereum, mesma coisa. Petróleo, olha aí o petróleo. Petróleo vai para o fundo, galera. Petróleo vai para $60, tá bom? E tem um range aqui entre 62 e 50, que é o preço do petróleo para mim, base para o mundo, tá? Ouro despencando aqui, vai no topo, que despencando, tá no topo, deve descansar, buscar aqui o 1977, minério de ferro, faz uma defesa de leve aqui, mas esse gap aqui, esse gap para mim é de fim de movimento, deve voltar lá para os $70. O EWZ faz a defesa, a tendência de alta continua, né? A tendência de alta continua para buscar aqui a média de 400. Lembrando, importante dizer isso, eu continuo achando que o preço vai para o Covid, mas eu não sou amador. Preço no suporte se compra, tá bom? Chique, chique. China para baixo, ó, para baixo. Emerging markets também batendo para baixo, tá joia? Então aqui está a leitura da gringa, todo mundo entendendo aqui que a gente está no momento aqui de meio mercado, meio lateral. Ali nas commodities é onde você tem a clara tendência de baixa. Acabou o ciclo de commodities, vocês já sabem disso faz um tempo, mas vamos lá, tá bom? No Profit, vamos dar uma olhada no Profit, vamos pegar aqui o índice futuro, deixa eu pôr aqui o nosso Fast Trades, botar aqui no diário. No índice, o índice fez o que a gente tinha mencionado, foi na média de 100, tá vendo? Foi na média de 100, média de 100 super importante, bate aqui nessa região aqui deste candle que marca essa perna de baixa, defendeu levemente. Eu fico de olho nesse gap aqui, ó. Nesse gap aqui, galera, ó. Entendeu? Porque ele foi o gap que ele foi fechado, mas ele foi fechado numa falha. Então daí ele veio para baixo, nunca mais voltou. Eu não me surpreenderia da gente ver o índice batendo 111, 112. Tem a média de 100, né? Evidentemente a média de 100 passa a ser o quê? Seu stop no índice. Se cair abaixo da média de 100, você vende. Se não, você fica. Beleza? E isso tem a ver com seus papéis. Muito papel dando uma ideia de movimento. Se o índice subir, esses papéis podem realmente subir, especialmente se você tiver, por exemplo, algum problema com a Petrobras e a Petrobras cair, por exemplo, tá bom? Dólar, dá uma olhadinha no dólar. Dólar going down. Não tem o que falar. Aí, ó, tá? Tá no suporte, tá vindo para o fundo, chegou na região aqui, ó. Não sei se ele tem fôlego para 459, mas eu acho que ele pode fazer um último teste aqui, ó, no 4883. Tá bom? Beleza? E o DI futuro, só para a gente terminar e fechar o dia de hoje, DI futuro. DI futuro bate na média de 400, certo? Bate na média de 400. Momento de relaxamento, sempre lembrando. Aqui agora é fácil falar. O duro, meus amigos, é falar aqui, ó, em novembro. Sacou? Isso é trader, tá bom? Isso é saber operar. Isso é quando todo mundo estava falando que não tinha acabado. Eu falei para você, não, enche o carrinho porque vai ser o Black Friday da galera. Quem me acompanha aqui sabe disso, tá bom? Beleza? Depois teve uma nova chance. Tinha gente falando que era triple top, que ia fazer esse plano romper, não sei o que. Eu falei, galera, isso aqui para mim é triple top, vai pro fundo, foi pro fundo, e aí foi, tá bom? Então, por isso que entrar agora não é uma boa, porque se você entrar nesse momento, sem ter repique aqui, ó, você se prejudica, tá bom? Beleza? Você se prejudica, tá? Então, é isso. Quem ainda pegou da semana passada, semana retrasada, ainda ganhou um troco. Já ganhou um troquinho na marcação mercado. Essa galera aqui agora, essa semana, não faz isso não, tá bom? Fica todo mundo quieto aí, beleza? É isso, galera. Fui, valeu, espero ter ajudado vocês. Espero que o trade de vocês essa semana seja melhor. E é isso, tá? Não torça, opere. Político não serve para nada, além de ser o sujeito necessário que a gente precisa eleger para organizar a sociedade, certo? Mas eles não são deuses, estão longe de ser. Assim como eu e você também, certo? Então, bora lá, bora fazer o nosso trabalho. A gente tem que olhar o risco. É esse o nosso trabalho, tá bom? Fui, valeu. Tchau, tchau.